Obrigado, bom dia. Bom dia a todas e todos. Inicialmente queria confirmar se o pessoal do Canal 5 me ouve bem. Ótimo, maravilha. É um prazer estar aqui nesse evento, encontro da magistratura nacional e internacional, muito bem organizado. Eu, Felipe Queiroz, sou diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres e tenho uma experiência no Executivo. Fico muito feliz de estar próximo a essas mentes brilhantes do Judiciário para discutir temas muito relevantes para o nosso país. No fim do dia, a gente está falando do melhor direito, mas o objetivo final é promover desenvolvimento, olhando as questões relacionadas à dignidade da pessoa humana aqui, especificamente relações trabalhistas, relações comerciais, como que a gente faz que o equilíbrio entre o melhor direito, as melhores práticas enderecem o futuro de uma nação que é basicamente movida na sua economia por commodities agrícolas que tem o seu transporte por rodovias bastante representativo. A gente está falando de cerca de 65% das cargas, mercadorias e pessoas transportadas no nosso território sendo feito pelo modo rodoviário. E hoje a discussão é como a ADC 48, que versou sobre a constitucionalidade da Lei 11.442, que traz a relação entre a terceirização do transporte rodoviário e a contratação do frete com uma perspectiva de um contrato comercial, não necessariamente um contrato trabalhista, que o equilíbrio entre esse entendimento e uma boa prática visando eficiência logística, comercial e competitiva da nossa nação, não ocorra em detrimento da dignidade do trabalhador, da boa condição da prestação do serviço. E é sobre isso que a gente vai ouvir hoje nossos brilhantes painelistas. E para falar um pouco sobre essa matéria, eu queria anunciar e convidar ao palco inicialmente a excelentíssima desembargadora, doutora Tereza Aparecida Asta Geminani, perdão se eu errei um pouquinho o nome, que é a desembargadora do TRT da 15ª Região, doutora em Direito do Trabalho pela USP, pós-doutora em Democracia e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, coautora do livro do Lei do Motorista Profissional e dos Direitos Fundamentais em sua 4ª edição. E esse é um breve currículo da doutora Tereza, que tem um trabalho bastante ostensivo e brilhante sobre a matéria que eu anunciei há pouco para vocês. Então, com a palavra, a doutora Tereza, um bom painel a todos e obrigado pela presença. Bom dia a todos. É uma grande alegria participar deste painel. Agradeço a gentileza do convite que me foi formulado pelo ministro Douglas Alencar Rodrigues, organizando esse belíssimo evento, que questiona marcos importantes e desafiantes da nossa realidade do direito do trabalho. Eu vou falar sobre o tema do marco legal da terceirização e da contratação autônoma no transporte rodoviário. Em relação a este desafio, o que nós temos é a seguinte realidade fática. Se no século XX havia um modelo unívoco estático posto pela CLT, este modelo foi implodido no século XXI. Por que foi implodido? Porque nós tivemos novas formas de regulação. A realidade fática mudou e as relações de trabalho entraram num processo distópico. Aquele modelo unívoco seletista que tinha sido pautado pela CLT passou a regulamentar apenas uma parte dos trabalhadores. O novo modelo está desafiando novos marcos de regulação. Eu estou vendo que os slides estão cortados. A equipe que está monitorando os slides poderia verificar por que eles estão cortados? Senão o público não vai acompanhar.
Bom, os slides estão cortados, então eu gostaria que a equipe verificasse por que eles estão sendo cortados ao meio. Eu vou prosseguir para não paralisar os trabalhos. A reflexão inicial que eu quero fazer é a seguinte: no século XXI, em virtude das mudanças tecnológicas que se processam no mundo do trabalho, aquele modelo unívoco em que havia horários pré-determinados de início e término da jornada, horários pré-determinados de intervalo intra-jornada, esse modelo unívoco fixo, ele é implodido no século XXI, porque nós temos novas formas de viver e trabalhar. O século XX foi o século do relógio. Tudo era regulamentado, pautado, dividido em tempos. O século XXI deixa de existir esses parâmetros fixos, porque tudo entra em movimento. A revolução tecnológica passou a colocar na berlinda novas formas de viver e trabalhar. O grande questionamento enfrentado pelo direito hoje é como garantir estabilidade e segurança ante a pluralidade, dinamicidade dos novos tipos de relações do trabalho. Será que nós podemos virar as costas e dizer, olha, não adianta esses novos tipos de relações do trabalho, porque nós vamos aplicar a CLT para todas as relações de trabalho? Isso não é possível porque a realidade fática está demonstrando que há peculiaridades diferentes entre os diferentes tipos. E o grande desafio hoje do direito é não ignorar a realidade. O princípio da realidade, da primazia da realidade, é um princípio fundante em direito do trabalho. Como o direito do trabalho vem respondendo a esta nova realidade plural e dinâmica? O direito do trabalho vem respondendo através de novos marcos regulatórios. Quais são esses novos marcos regulatórios? Além da CLT, que regulamenta o trabalho empregatício subordinado, nós temos a terceirização e a pejotização. Deixa eu recuperar aqui os slides. Ainda estão cortados. Poderia regulamentar, por favor, a apresentação, porque é importante. Eu preciso do slide por inteiro, ele está sendo cortado. Vou prosseguir. Como o direito do trabalho vem respondendo através de 3 marcos legais que coexistem: a CLT, a terceirização e a pejotização. E por que isso está sendo delimitado dentro destes parâmetros? Porque cada um deles corresponde a uma determinada realidade fática distinta. Essa realidade fática distinta demonstra que houve uma mudança estrutural no mundo do trabalho e não apenas conjuntural. Quando eu tenho uma mudança estrutural, não adianta buscar respostas naquilo que anteriormente era considerado para solucionar conflitos. Vou até dar um exemplo bem simples para que eu possa explicitar como isso está sendo implementado. Eu não posso usar uma chave de fenda para corrigir um problema de software. O instrumental é completamente ineficaz e ineficiente. Eu preciso de novas ferramentas. É por isso que quando eu olho as estatísticas do passado, as ferramentas do passado, elas são incapazes de explicar e de indicar a solução para os novos conflitos. Eu gostaria que fosse centralizados os slides, porque eles são cortados. Isso vai prejudicar a apresentação. Poderiam verificar? Agora sim, agora sim.
Agora sim, obrigada, agradeço. Quais são essas ferramentas que eu tenho que usar para buscar soluções aos novos conflitos? Primeira ferramenta, a utilização da CLT em relação às realidades fáticas em que há realmente um contrato de emprego pautado pela subordinação. E a regulamentação do transporte rodoviário nesses contratos de emprego está disciplinada nos artigos 235A a 235G da CLT, que foram inseridos primeiramente em 2012 pela Lei 12.619 e depois em 2015 pela Lei 13.103, que revogou a Lei de 2012. Estas leis traçam parâmetros claros e específicos para regulamentar a atividade do motorista profissional que tem um vínculo de emprego subordinado. Entre esses parâmetros, o mais importante foi fixar que há um limite de jornada e a imprescindibilidade de gozar intervalos para descanso. O outro tipo de regulação é a contratação através da pessoa jurídica, da chamada pejotização, que hoje está tão objeto de tanta controvérsia. O que tem no contrato de pejotização? Eu tenho um contrato celebrado entre duas pessoas jurídicas. É um contrato de natureza comercial, regido pela Lei 11.442 e que foi objeto da ADC 48, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, que reputou constitucional essa configuração da natureza contratual comercial existente entre duas pessoas jurídicas. Esse contrato prevê 4 tipos diferentes de transportadores: o TAC, o transportador autônomo de cargas, o TAC auxiliar, o TAC agregado e o TAC independente. A lei estabelece que não há relação de emprego entre o TAC contratado e a contratante, porque a lei reputa se tratar de uma relação jurídica entre duas pessoas jurídicas. Qual é o complicador? O complicador é a fraude. Então, eu posso ter uma relação de uma empresa com um motorista pejotizado, sendo que essa relação, ao invés de ser pautada pelos parâmetros que distinguem uma relação comercial, ela é pautada por uma subordinação camuflada. Essa controvérsia está sendo tratada no tema 1389, que ainda pende de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal. E a terceirização? Qual é o modelo da terceirização? Na terceirização, eu tenho 3 partes contratantes. É por isso que o nome é terceirização. Primeiramente, um contrato de prestação de serviços entre a tomadora e a empresa prestadora. E depois um contrato de emprego entre a empresa prestadora e o motorista. Qual é a característica fundamental da terceirização? É o questionamento de até onde vai a responsabilidade da empresa tomadora. Objeto de várias controvérsias, a questão foi enfrentada na Lei 6.019 de 74, ao estabelecer nos artigos 4A e B, assim como nos artigos A, 8º e 8º-C, inseridos na Lei 6.019/74. Esses artigos estabelecem a responsabilidade da empresa tomadora no que se refere ao contrato de emprego existente entre a empresa prestadora de serviços e o trabalhador. Estes contratos de emprego têm que ser regulamentados não só tendo em vista a relação direta entre a prestadora de serviços e o empregado, mas também a atuação da tomadora, que define rotas, estabelece horários e prazos de entrega.
E isso faz toda a diferença, ou seja, a tomadora interfere no processo organizacional do trabalho que é prestado. Assim sendo, quais seriam os limites dessa subsidiariedade? Em relação às normas de saúde e segurança, essa subsidiariedade foi exponenciada nos artigos inseridos na Lei 6.019 de 74, no sentido de imputar à tomadora uma responsabilidade muito maior, o que vai redundar numa indenização de maior vulto quando esses débitos forem executados. A terceirização também está disciplinada no julgamento do Supremo Tribunal Federal, na ADPF 324 e no estabelecimento do tema 725, ao prever a licitude da terceirização. E quero frisar a licitude não só da atividade meio, mas também da atividade fim. E isso é que vai resultar em muita controvérsia, porque a partir do momento que há uma terceirização da atividade fim, a responsabilidade da tomadora toma outros caminhos. Caminhos que têm que ser vistos com olhos muito mais objetivos, porque ela interfere diretamente em todo o processo organizacional. A terceirização em que a tomadora é a administração pública também foi enfrentada no tema 1118 do Supremo Tribunal Federal, e a responsabilidade da tomadora, notadamente em questões de saúde e segurança, ficou explícita por se tratar de uma norma importante para o direito. Qual é o questionamento maior quando se trata da aplicação destes 3 marcos legais? O grande questionamento é a aderência do marco legal à realidade fática que ele visa regular. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, primeiro, que a terceirização e a pejotização deixou de ser uma realidade fática marginal. A terceirização e a pejotização não é apenas uma corruptela do marco legal principal, que é a CLT. Elas estabelecem regulação de uma realidade fática nova. E é por isso que explicações fáceis e promessas binárias não vão resolver o problema. Não adianta eu raciocinar em termos de é ou não é. Isso não vai oferecer soluções. E é aí que surge a importância cada vez maior do direito ao fixar parâmetros de conduta. Eu preciso saber quais os parâmetros são aplicados a determinadas realidades fáticas. E isso tem que ser analisado sob a perspectiva de que nós estamos numa nova estrutura dos modos de trabalhar. Assim como aconteceu na mudança da Idade Média para a Idade Moderna e depois para a Idade Contemporânea, a estrutura muda, o edifício estrutural é outro. E é por isso que não adianta buscar respostas conjunturais. Eu preciso de uma resposta estrutural. E onde que eu vou buscar essa resposta estrutural? Analisando a aderência do marco legal para a realidade fática. Ou seja, identificando primeiro qual é essa realidade fática. Se a realidade fática for de uma pejotização autêntica,
eu tenho que aplicar a lei da pejotização. Se for uma terceirização autêntica, eu tenho que aplicar a terceirização. E se for um contrato de emprego, eu tenho que aplicar a CLT. Agora, se não a realidade fática mostrar que não é isso que se trata, eu vou ter que aplicar a regulamentação consonante com essa realidade fática. Tudo isso considerando a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que no artigo 20 estabelece que ao decidir a respeito de uma controvérsia, o juiz, o magistrado, tem que atentar para as consequências daquela decisão. Então, se eu tiver uma realidade fática de pejotização e tentar aplicar a CLT, não vai funcionar. Se eu tiver uma realidade fática empregatícia, reputar essa realidade fática como pejotização também não vai funcionar. Porque eu tenho que aderir o marco legal à realidade fática. E quais as consequências disso? Eu tenho inúmeras consequências, como demonstrou o julgamento da ADI 5322. Vários questionamentos, que nem sempre a situação é clara, muitas vezes a situação é dúbia, a situação é controversa. E, em virtude disso, é preciso atentar para as peculiaridades deste momento de transição que nós estamos vivendo. E como é que nós navegamos nesse momento de transição? Nós navegamos através da negociação coletiva. Como já foi dito e repetido aqui, na ADI 5322, notadamente no julgamento dos embargos declaratórios, o Supremo Tribunal Federal sinalizou quanto à primazia da negociação coletiva, atentando-se para o diferencial daquela categoria diferente das demais. A categoria tem peculiaridades, a categoria do transporte. Não adianta eu querer aplicar regramentos gerais para uma categoria setorial negociada diferenciada. E é por isso que, atento a essas peculiaridades, é que a negociação tem que ser direcionada para este entendimento e essa perspectiva. E outra reflexão que eu queria trazer é que a interpretação de uma norma negociada não é igual à interpretação de uma norma legal. Muitas vezes nós aplicamos hermenêutica legal na interpretação de uma norma negociada. Não vai dar certo, não vai resolver. A norma negociada tem uma dinâmica diferente e ela tem regras diversas de hermenêutica. Entre essas regras, é preciso aferir qual foi a solução possível naquele determinado momento. É por isso que a norma negociada tem prazo de validade. Naquele período, a solução possível que dava que resolvia o conflito era aquela. Daqui 2 anos pode ser outra. E nada impede que seja outra. E é por isso que tem que se olhar para a interpretação da norma negociada sob esta perspectiva de que ela resolve um determinado problema naquele momento, naquela situação fática. Isso traz uma solução para esse momento novo que nós estamos vivendo, em que o direito do trabalho traz uma linha nova de perspectiva, um país plural como o Brasil, de amplas dimensões territoriais, em que o transporte rodoviário tem uma inequívoca atuação na distribuição de bens e riquezas pelo Brasil todo, é uma artéria imprescindível para o desenvolvimento do país. Então, este olhar diferenciado para o transporte é importante, necessário, mas não utilizando as lentes do passado. É preciso utilizar novas lentes na interpretação dos novos fatos.
eu faço uma leitura otimista. Acho que nós estamos na busca de novos caminhos. As entidades sindicais têm trabalhado muito nesse sentido, inovando, descobrindo soluções, e é esse o caminho, de valorizar a atuação sindical na busca dessas soluções. E eu gostaria de encerrar fazendo aqui um apelo ao nosso presidente de painel da Agência Nacional de Transportes, numa matéria que me é muito cara. E eu tenho estudado essa matéria e batalhado essa matéria há muitos anos. São os pontos de parada nas rodovias. Esses pontos de parada foram referidos na Lei 12.619, no artigo 9º, voltaram a ser mencionados na Lei 13.103 de 2015, nos artigos 9, 10 e 11, e a Lei 13.103 de 2012 previu, no artigo 14, um prazo de 3 anos em 2015. Nós estamos em 2025. Até hoje isso não foi implementado. Ele me deu agora uma notícia de que há um encaminhamento razoável nesse sentido, e eu gostaria muito de desfraudar essa bandeira nesse painel. Desfraudar a bandeira de instalação efetiva dos pontos de parada nas rodovias. Não adianta, está escrito ali na lei, tem que parar 11 horas para descanso entre as jornadas, tem que parar intervalo para refeição, tem que parar o descanso de direção. Não adianta estar na lei se na realidade fática o motorista não tem onde parar. Onde é que ele vai parar? Onde é que ele vai descansar? Onde é que ele vai se alimentar? Os pontos de parada são imprescindíveis para que o motorista possa efetivamente descansar. É preciso que exista nesses pontos de parada um local para refeição, local para dormir, um local para poder efetivamente descansar com segurança. Então, já passou da hora da implementação desses pontos de parada. Não só nas rodovias, em que a organização se faz por concessão, mas em todas as rodovias. E é preciso também facultar a exploração comercial desses pontos de parada, porque só assim nós teremos um apelo econômico para que eles sejam efetivamente implantados, porque ninguém vai empatar um capital sem ter um retorno econômico. Então, é preciso garantir um novo modelo de exploração desses pontos de parada e que eles sejam efetivamente implantados. Por quê? Trata-se de garantir condições de saúde e segurança. Pouco importa o regime contratual do motorista. Seletista, pejotizado, terceirizado. Garantir a saúde e segurança é imprescindível. E isso tem que ser efetivamente observado. Muito obrigada a todos pela atenção. Eu vou deixar aqui uma indicação de 2 livros. Um deles trata especificamente da lei do motorista. Ele foi escrito em coautoria com o procurador do trabalho Daniel Gemignani. E todas essas questões são abordadas, inclusive a análise da ADI 5322 e dos precedentes vinculantes do TST. E também, se tiver interesse, a minha tese de pós-doutorado, que trata da imputação da responsabilidade mais ampliada para as tomadoras, por considerar que, no século XXI, a responsabilidade tem que ser imputada em rede, em cadeia, assim incluindo não só as tomadoras, mas também os embarcadores. Os embarcadores fazem parte do processo organizacional do transporte e eles têm que responder
propor esta participação. Os embarcadores definem os modelos utilizados quanto às rotas, prazos de entrega, e por isso eles têm que responder também pelo cumprimento dos intervalos de alimentação e descanso. Muito obrigada a todos pela atenção. Muito obrigado, excelentíssima e brilhante desembargadora Tereza Gimignani. Acho que introduziu bem o tema no contexto legal, jurídico, regulatório e a importância do debate. Nós vamos seguir aqui sem muitas delongas. Eu queria aproveitar a oportunidade sobre a provocação que a desembargadora fez relacionada aos PPDs, só para atualizar os números. A gente tem algumas formas regulatórias de viabilizar isso que seguindo aqui os precedentes que ela trouxe do ponto de vista da importância da materialidade, da viabilidade da aplicação das normas. Do ponto de vista fático, hoje a gente tem cerca de 110 PPDs em operação no país. Eles são viabilizados em duas formas distintas. Uma é no modelo de autorização, então o privado explora isso à luz das regras e condições colocadas pelo poder concedente, que nesse caso é o Ministério dos Transportes, e há também nos nossos contratos, como a desembargadora antecipou, a gente conversava mais cedo aqui antes do painel, nos nossos contratos de concessão, a agência, para quem não conhece bem as nossas competências, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, ela estrutura e gerencia contratos de rodovias federais concedidas. E nesses contratos a gente coloca a obrigação das construções dos PPDs. A gente tem uma série de PPDs em construção, mais de 5 já em operação, o que totaliza a cobertura dessas estruturas em mais de 22 estados. Em 22 estados, nós temos 37 rodovias federais atendidas com essa estrutura. São 139 estabelecimentos certificados, e isso vai remontar a 10.702 vagas de pontos para descanso hoje em operação no país. Então, certamente a gente tem um desafio a vencer, mas a gente tem uma jornada já percorrida. Sem mais delongas, para a gente ganhar tempo aqui, muito obrigado, desembargadora, mais uma vez. Queria anunciar agora a nossa segunda palestrante, não menos brilhante, doutora Márcia Gonçalves de Almeida, da Confederação Nacional dos Transportes, a CNT, advogada com mais de 15 anos de experiência em direito do trabalho, previdenciário e sindical, atualmente assessora trabalhista na CNT, com ampla atuação em relações institucionais e representação. Tem pós-graduação em Direito do Trabalho Previdenciário e, além disso, MBA em Data Protection Officer. Obrigado, doutora Márcia. A palavra está com você. Bom dia a todos. É uma honra participar desse evento. Agradeço ao ministro Douglas pelo convite para participar. E vir aqui no Congresso, né, que é um congresso que a gente já tem um 4º Congresso Nacional e um 2º Internacional da Magistratura do Trabalho, é extremamente gratificante, né, receber esse convite, e principalmente para falar de temas centrais da Justiça do Trabalho, temas que são muito caros, né, para todos os participantes aqui e importantes para a gente. Meu nome é Márcia, como já foi dito, eu sou assessora da CNT, e hoje, nesse painel aqui que trata da terceirização e pejotização no transporte rodoviário de cargos, a minha análise ela vai se restringir aos impactos da DC 48 na segurança jurídica e na litigiosidade que a gente tem visto hoje. Então, como já foi dito aqui pela desembargadora Tereza, de início, cabe a gente trazer um pouquinho do porquê foi ingressado com essa ADC 48, né, para a gente entender um pouco do cenário. Na época, o ingresso da ADC 48 pela CNT, pela Confederação Nacional do Transporte, se deu em agosto de 2017.
E o nosso objetivo era tentar pacificar a jurisprudência e confirmar a validade constitucional da Lei 11.442 de 2007, que tratava do transporte rodoviário, do transporte rodoviário de cargas. Essa norma disciplina, entre outras questões, a relação comercial de natureza civil e existente entre os vários ali agentes do setor. E ela permite a contratação de autônomos para a realização do transporte rodoviário de cargas, sem configuração de vínculo empregatício. Então, esses eram os pontos, né, que a gente tinha na época, quando se discutia para ingressarmos com a DC 48. Então, o que acontecia antes da gente ter aí a decisão do Supremo na DC 48? A gente tinha uma enorme controvérsia judicial, né? A Justiça do Trabalho, com frequência, desconsiderava a lei e declarava o vínculo de emprego entre o transportador autônomo e as empresas. Esse ponto a gente tinha de muita preocupação pelas nossas empresas. E ao Supremo, entre o dia 3 e 14 de abril de 2020, ele fez a análise dessa nossa ADC e ele julgou, buscando fazer o que a CNT tinha por interesse, né? Pacificar essa divergência. E aí, qual foi o principal objetivo e a tese quando a gente analisa a ação, né? O objetivo era específico, pedia-se o reconhecimento da constitucionalidade dos artigos da Lei 11.442, essa lei que regula, como eu já disse, o transporte rodoviário de cargas e permitia expressamente a contratação de autônomos por empresa, sejam elas transportadoras ou embarcadoras, sem que isso configurasse o vínculo empregatício. A gente tinha aqui os argumentos que foram levantados pela CNT na época e que a gente baseava nos pilares constitucionais. Primeiro, que a lei se ampara na livre iniciativa e na liberdade do exercício profissional, previsto no artigo 170 da Constituição. Segundo, a Justiça do Trabalho não poderia afastar uma lei federal válida sem uma declaração formal de constitucionalidade, né, ou de inconstitucionalidade, na verdade. Terceiro, a atividade de transporte é de natureza comercial e civil, não trabalhista, nesse caso, quando se aplica a 11.442. O TAC atua de forma independente, assumindo os riscos e custos do próprio negócio. Quarto, havia uma grave insegurança, tanto econômica quanto judicial, que afetava o setor, absolutamente essencial para a logística e o PIB do país. Então, esses eram os pontos nossos de preocupação. Aqui, o STF, quando fez a análise dele sobre a ADC 48, ele fixou uma tese que, para a gente, a nosso ver, ela foi cristalina. E ele trouxe 3 pontos centrais. A Lei 11.442 de 2007 é constitucional, significa que a terceirização no setor é lícita, inclusive na atividade fim. O prazo prescricional de 1 ano previsto na lei para a relação comercial é válido. E o ponto principal, uma vez que os requisitos da lei são preenchidos, a relação é civil e está afastada da configuração do vínculo trabalhista. Então, essa tese que foi tão amplamente, né, divulgada à época, e para a CNT foi uma vitória tratar desse tema. Então, a gente verificou que o posicionamento do Supremo foi coerente com os pontos que a CNT tinha que ela defendia, né? E aí, a decisão, ela trouxe, a nosso ver de início, uma pacificação. A gente entendia que, ao fazer essa análise, teríamos essa pacificação. E, inclusive, o STF, em outros casos que envolviam essas contratações de autônomos, como médicos, advogados, ele também aplicou o mesmo entendimento da ADC 48. E o TST, quando a gente viu os julgados posterior à manifestação do Supremo, ele também acompanhou esse precedente. E o problema que a gente verificou de início estava nos tribunais regionais, que alguns continuavam com decisões desiguais, especialmente em pedidos de reconhecimento de vínculo. Então, a gente tinha
TRTs, né, a gente tem 24 TRTs, a gente tinha TRTs com decisões nos dois sentidos. E aí isso nos preocupava profundamente, porque mesmo com uma decisão do Supremo, a gente continuava com alguma insegurança jurídica ainda. E aí, antes de eu passar para a próxima parte aqui da nossa apresentação, que eu vou falar mais um pouco da análise específica dos tribunais, eu trouxe um ponto que é mais relacionado ao transporte. A gente, quando pensa que no setor, né, o peso do setor do transporte, eu fiz uma análise versus o peso do litígio, né? Quando a gente analisa o CAGED, da questão da litigiosidade, a gente tem aqui alguns dados que eu levantei, que eu achei extremamente interessante trazer para vocês, que aqui a gente tem mais ou menos, né, quando você analisa no CAGED, nas contratações, você tem em torno de 2,9 milhões de empregos formais. Isso está grifado aí em azul, vocês podem ver, representa o setor de transporte. Esse 2,9 milhões, ele está junto com os Correios, que é uma entidade que tem grande contratação e litígios também. E aí, o setor, nesse caso do CAGED, representa 5,97% do total de empregos do país. Se a gente exclui os Correios, o transporte puro representa 5,66%. Né? Aqui a gente tem os dados da litigiosidade do Conselho Nacional de Justiça. Agora, né, anualmente, eles disponibilizam esses dados. Esses dados que eu estou apresentando para vocês, ele é referente a setembro de 2025. E aqui a gente vê, comparando os números ali, né, quando você olha do CAGED, que é de 2,9 milhões de empregos formais, aqui você tem os dados da litigiosidade. O setor de transporte, e aqui também eles juntam o setor de transporte com os Correios, a gente tem somado de processos pendentes na Justiça do Trabalho 650 mil processos. Em termos atuais, o setor ele representa 5,97% dos empregos e ele é responsável por 9,72% de todos os casos trabalhistas. Então, quando a gente faz esse levantamento aqui, a gente consegue fazer essa comparação. E mesmo sem os Correios, o percentual de litigiosidade do sistema transporte, né, do transporte ali como um todo, é de 8,96%. Então, é um dado alto. Se a gente for observar, o setor ele quase que litiga 1,6 a mais do que emprega. Então, a gente vê como é alarmante esse dado do setor, como nos preocupa, né, essa questão da judicialização. Aqui, passando a pesquisa que eu fiz, porque quando eu verifiquei que a gente tinha esse alto número de judicializações, eu decidi fazer uma pesquisa própria no site dos tribunais. Eu fiz um levantamento em 7 TRTs, e essa pesquisa ela foi de 1º de janeiro de 2019 a 31 de outubro de 2025. E eu usei de argumento tanto a Lei 11.442 quanto a ADC 48. E quando a gente faz esse levantamento, a gente vê o número de processos. E os resultados são impressionantes. Né? Quando você faz aqui nesse quadrinho, inicialmente, em 2019, a gente tinha 148 processos. O número cresceu exponencialmente, atingindo o pico de 3.672 processos em 2024. Isso é um crescimento total de 2.380% entre 2019 e 2024. O total acumulado, né, quando a gente faz a análise de todos os TRTs, no período, foi de mais de 12 mil processos. Então, um ponto que a gente achava que a ADC ela diminuiria o número de judicialização, na verdade não ocorreu. Na verdade, a gente teve um aumento, e um aumento considerável. Nesse gráfico aqui, é possível verificar, e aí como ele é um gráfico que a gente vê do início ao fim, você consegue ver todos os anos. Então, em 2019, mais ou menos 148 processos,
E aí você já tem, em 2025, isso até outubro de 2025, a gente tem 2.443 novos processos. Então, assim, até o final do ano, a gente ainda tem, né, está muito próximo agora, mas você ainda tem um aumento aí dos processos, né? E onde esse litígio ele se concentra? O que a gente verifica é que o litígio está principalmente na região sudeste. Os TRTs de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro concentram 58,2% de todos os processos analisados. O TRT de São Paulo é o líder com 2.905 casos e ele teve o pico de processo em 2024, com 1.075 processos, né? Então, assim, de maneira geral, o que a gente vê é que os TRTs, eles reconhecem, né, quando você analisa as decisões, eles reconhecem a constitucionalidade da Lei 11.442 e a tese fixada pela DC 48, contudo, a divergência está na relação da competência para julgar as demandas, quando há alegação de fraude nas regras seletistas, né, no pedido inicial. Aqui no TRT da primeira região e da segunda, o entendimento majoritário é no sentido de declinar a competência para a justiça comum, mesmo havendo alegação de fraude à justiça do trabalho, à CLT. Quando a gente tem o TRT 3, como regra, as decisões reconhecem a competência da justiça do trabalho quando há pedido inicial de alegação de fraude à CLT. Já os TRTs 4, ele tem um entendimento bastante dividido. A gente vê decisões recentes, tanto entendendo pela competência da Justiça do Trabalho para julgamento dos pedidos de vínculo, quanto em sentido contrário, compreendendo que há necessidade de apreciação inicial pela Justiça Comum. O TRT5, como regra geral, tem tido interpretação mais alinhada com o Supremo. O TRT 9 e 6, ele também se alinha ao entendimento do STF. Então, para a gente aqui, a nossa conclusão já é firme o entendimento que é da justiça comum a competência para julgar os casos que envolvem a Lei 11.442 de 2007, mesmo que o pedido envolvido na ação seja de fraude à CLT. Esse gráfico aqui, ele representa os processos que têm chegado ao TST. Lógico que aqui só tem acordos, né? A gente sabe que muitos, às vezes, por decisões ali monocráticas, nem chegariam, então eles não entraram nessa pesquisa. E, de maneira geral, o TST ele tem seguido o comando do Supremo. E, a partir do julgamento da ADC 48, ele alterou seu entendimento para estabelecer que é da Justiça Comum a competência para dirimir ações decorrentes das relações reguladas pela Lei 11.442 de 2007. E aqui a gente tem, né, um desafio, porque a gente vê de forma clara, né, que ainda, mesmo tendo essa decisão do Supremo, a gente tem julgados ali que precisam ser revisados. Eu fiz um levantamento no site do STF das reclamações constitucionais. Quando a gente analisa as reclamações constitucionais, o número de reclamações também aumentou. No Supremo hoje, a gente tem 355 reclamações tratando desse assunto. 65,1 delas vem da região sudeste. Então, São Paulo, Minas Gerais e Rio. Como a gente viu lá atrás, né, que eram os TRTs que mais têm processos sobre esse caso, também são os estados que têm um número maior de reclamações no Supremo. E quando o Supremo tem analisado essas reclamações constitucionais, o comando dele tem sido claro também, no sentido de que essas alegações de fraude, mesmo com a alegação de fraude, o processo deve seguir para a Justiça Comum. Alguns julgados se ancoravam na perspectiva da CLT, seja para declarar o vínculo entre os transportadores autônomos e as empresas transportadoras, seja para afirmar a competência da Justiça Especializada para julgar casos envolvendo a Lei 11.442, o que acaba resultando em um número cada vez maior de reclamações constitucionais no Supremo. Então, o que a gente pode concluir disso? Primeiro,
a tendência de crescimento do contencioso é clara e consistente mesmo após a decisão. Então, mesmo após a decisão da DC 48, a gente viu aí, como eu mostrei para vocês nos slides, um aumento considerável. Segundo, e aí é o que é o ponto principal, o ponto nevrálgico para a gente. A decisão da DC 48, embora tenha pacificado a questão constitucional, ela não impediu o aumento das ações individuais. E, por último aqui, a concentração, né, como dito, 58% dos casos no Sudeste reflete, claro, a densidade das atividades, porque aí o transporte ele tem, né, uma massificação ali, né, a densidade de atividades nessas regiões e, portanto, que a gente verifica o aumento das ações nesses, né, no Sudeste, nesses estados. Esses eram os pontos que eu queria trazer para vocês. Recente, a gente viu que saiu ontem uma decisão até do ministro Dias Toffoli num recurso, num agravo em recurso que eu até peguei aqui para trazer para vocês, que embasa bem essa questão da litigiosidade. É um recurso extraordinário com agravo 1560 de 244 do Rio de Janeiro, que é da Azul, que tinha ingressado com esse agravo em recurso, e ele trata justamente das questões que a gente vê aqui de aumento de litigiosidade, quando a gente fala de litigiosidade predatória, né, de aumento exponencial da litigiosidade. E aí, nesse caso, no setor aéreo, que a gente verifica o aumento das decisões, né, conflitantes aí, mesmo em momentos em que o Supremo se manifesta. Nesse caso aqui, desse agravo, o ministro Dias Toffoli suspendeu todos os processos que falava de danos morais e materiais em relação à alteração e atraso no itinerário de voos contratados. Então, por quê? Porque tinha decisões ali diversas e o entendimento do Supremo agora, quando ele se manifestar, é que para tentar pacificar e aí diminuir os casos de litigiosidade, né? Então, esse tema é extremamente importante ser discutido, trazer ele para cá, para a gente falar sobre ele é importante, né? Falar sobre esses assuntos são essenciais para que a gente discuta cada vez mais e verifique, porque para uma empresa você ter vários processos judiciais é altamente caro, né? É muito difícil. Você tem que contratar advogados, você tem que ter, né, manter todo um corpo jurídico. E aí, concluindo, eu trago aqui uma frase do ministro Luiz Roberto Barroso, que ele diz que a segurança jurídica é um dos propósitos gerais do direito ao lado da justiça. A decisão da ADC, ela foi um marco para buscar por essa segurança. O desafio agora é garantir sua aplicação uniforme. Eu agradeço a todos, fico à disposição. Muito obrigada. Muito bem, vamos em frente. Tivemos aqui o contexto do marco legal, trazido pela doutora Tereza. Tivemos uma visão agora compartilhada pela doutora Márcia do impacto disso do ponto de vista de litigiosidade, com uma série de números. E seguiremos com o excelentíssimo desembargador Valdir Florindo, do TRT da 2ª Região, TRT 2, que trará uma palestra que tem como tema as novas relações de trabalho e pejotização, perspectivas para o setor de transportes. Então, o doutor Valdir, seguindo nessa linha agora, vai trazer a visão do que vem adiante. Doutor Valdir é desembargador-presidente do Tribunal Regial do TRT 2, presidente honorário da Academia Brasileira do Direito do Trabalho, ocupante da cadeira número 93, titular da cadeira número 36 da Academia Paulista de Direito do Trabalho, professor convidado do curso pós-graduação em Direito e Relações do Trabalho da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Por favor, doutor Valdir, a palestra está com o senhor.
Muito bem, cumprimento a todos, cumprimentos ao presidente da mesa, doutor Felipe, e também os demais colegas de painel. Sabe, pensei em iniciar falando bom dia, mas nós estamos em Foz do Iguaçu, não precisamos falar bom dia. Senhoras e senhores, discutir novas relações de trabalho e pejotização no setor de transporte é enfrentar um dos temas mais relevantes e desafiadores da agenda contemporânea do direito do trabalho. Sobretudo diante das especificidades e das inovações introduzidas pela Lei 11.442 de 2007 e também a Lei 13.103 de 2015. E esse tema se torna ainda mais complexo quando o situamos no cenário jurisprudencial recente, marcado pela ADC 48 e também pela ADI 5322, mencionada aqui com muita frequência. E, naturalmente, os seus embargos de declaração que suscitaram novos questionamentos sobre outras formas de contratação e sobre o papel da negociação coletiva na conformação das relações laborais, considerando as peculiaridades de cada categoria, evidentemente. E some-se a isso as diretrizes fixadas no tema 1046 e temos um mosaico normativo e jurisprudencial que exige precisão acadêmica e maturidade institucional para compreender todas as nuances que o tema comporta. É nesse ambiente denso e ao mesmo tempo fértil que se insere, portanto, o que hoje travamos em termos de debate. Embora seja algo natural, precisamos ressaltar que não se trata de um tema eminentemente jurídico. Trata-se sim de um tema alicerçado em profundos debates envolvendo fundamentos normativos, mas que possui um interesse direto para a sociedade, pois gera um impacto significativo, direto e indireto, em diversos setores da economia e, portanto, toca a vida cotidiana de trabalhadores e empresas. E precisamos reconhecer, se o tema é complexo para os operadores de direito, e de fato o é, não é diferente para quem lida com ele na realidade concreta do nosso dia a dia. E por isso é indispensável ampliar o diálogo entre nós e a sociedade. Não apenas para esclarecer a perspectiva jurídica, mas também para conhecer seus anseios. Não faz muito tempo eu estive em um evento de grandes lideranças empresariais em São Paulo para falar sobre novas formas de trabalho, embora sob uma perspectiva mais ampla do que faremos aqui nesse congresso. E ao final da palestra, alguns empresários se aproximaram para dizer que sentiam um receio sobre o que poderia advir da pejotização. E tive a clara impressão de que esse receio não nascia da discordância em relação ao que eu havia exposto, mas das incertezas próprias de um tema que ainda desperta interpretações diversas e provoca dúvidas legítimas sobre seus efeitos práticos. É natural. Aquilo que ainda não está plenamente consolidado no plano jurídico institucional tende a gerar, na verdade, uma apreensão. Realmente, muitas vezes, o medo é provocado pelo desconhecimento de algo. Mas havia também um segundo tipo de temor, mais silencioso e até mais sutil, que não nasce propriamente da falta de clareza, e sim da nossa consciência. A consciência de que em determinadas situações estamos indo além do risco sadio. Aquele risco que muitas vezes está associado a grandes oportunidades e que é inerente à atividade humana e também muito presente na atividade empresarial. Mas em alguns casos o risco vai além disso. A nossa consciência percebe se estamos indo além dos limites naturais ou éticos. Os empresários, tanto quanto os juristas, sabem que a relação de emprego é a base jurídica clássica da contratação de trabalhadores. E que o respeito às leis e instituições lhes dá conforto de consciência e segurança para trilhar um caminho sólido. Também sabem identificar com nitidez quando o novo representa uma verdadeira oportunidade de modernização. E quando isso ocorre, aproveitam, como é natural que seja, mas sabem igualmente perceber quando aquilo que se apresenta como inovação
é, na verdade, uma ilusão. A pejotização, data vênia, é uma expressão pouco usual hoje, né? Mas data vênia, a pejotização não é inovação, não é oportunidade, não é um risco sadio. Por isso, ela desperta um temor diferente da responsabilidade diante de um risco que não compensa. E para compreendermos plenamente esse fenômeno, é preciso dizer com rigor o que ele é e também o que ele não é. Relações entre pessoas jurídicas são práticas legítimas, normais, necessárias ao dinamismo da economia. Essas relações nunca foram chamadas de pejotização. A pejotização é um fenômeno mais recente, que envolve uma tentativa de transformação de algo que existe na realidade em algo criado artificialmente. Vejam só, o próprio sufixo isação revela que estamos diante de um processo de transformação, mudança ou adoção de uma característica. Por exemplo, quando falamos em personalização, estamos nos referindo ao processo de transformar algo genérico em algo com características pessoais. Digitalização, a transformação do analógico em digital, e por aí vai. Pejotização, portanto, não é relação entre pessoas jurídicas. Definitivamente não é. Relação entre pessoas jurídicas é relação entre pessoas jurídicas. E isso é natural. Mas a pejotização é transformação. Transformação de uma relação essencialmente humana em jurídica. É uma representação artificial de uma realidade distinta. Em bom português, eu poderia dizer que é uma mentira. Mas esse ambiente aqui, qualificadíssimo, não me permite dizer. Então eu diria que apenas que não é uma verdade. Essa palavra pejotização, se nós observarmos, não está nem formalmente dicionarizada. Está googleizada, está no Google, mas não está no dicionário. E se perguntarmos ao IA, como eu fiz, não vou nem ler aqui, os senhores podem acessar e ver o que o IA fala sobre pejotização. Tudo isso me faz lembrar uma passagem da mitologia grega, porque há relatos que, embora tenham nascido na antiguidade, carregam uma força simbólica tão profunda que atravessa séculos e chegam até nós quase como advertências civilizatórias. Ao percorrer a estrada entre Atenas e Eleusis, muitos viajantes escolhiam um caminho mais longo. Não por causa das características da via nem do relevo, mas sim porque ao longo da rota mais curta habitava um homem chamado Procusto. À primeira vista, ele se apresentava como um anfitrião generoso, recebia os viajantes com banquetes fartos e palavras de acolhimento. Os fatigados que vinham de longas jornadas acreditavam ter encontrado descanso, mas era apenas uma aparência. O ponto central da sua hospitalidade estava no quarto. Ali oferecia aos hóspedes um leito que, segundo ele, era perfeito. Havia, porém, uma peculiaridade. O convidado precisava caber exatamente na cama. Se fosse menor, ele esticava-lhe os membros. Se fosse maior, amputava-lhe os membros com um afiado machado. Seu nome, na verdade, era Damastes. Procusto era seu apelido, o que significa o esticador. Vejam que intrigante. O ser humano é que deveria ser moldado ao objeto. Essa história atravessou gerações como metáfora da violência de quem prefere sacrificar pessoas em nome de estruturas fixas, em vez de adaptar as estruturas às necessidades humanas. E é aqui que o passado encontra o presente. Muitos afirmam que o dia de trabalho precisa ser modernizado, adaptado às chamadas novas relações de trabalho ou à indústria 4.0. Mas dita assim, de forma isolada, a frase soa até razoável, muito bonita. Afinal, vivemos em um tempo de mudanças tecnológicas aceleradas, de novos modelos de produção e de novas formas de prestação de serviços. Mas quando olhamos com mais atenção, percebemos que, na prática, o que se chama de modernização é muitas vezes um eufemismo para a redução ou, de forma mais clara, supressão de direitos.
No contexto da pejotização, o que se chama de flexibilização contratual é, na verdade, uma tentativa de neutralizar os direitos fundamentais sociais previstos no artigo 7º da Constituição. Porque se um contrato puder estabelecer quem são os titulares dos direitos constitucionais, a Constituição deixará de ter força normativa e se reduzirá a uma mera folha de papel. É como se estivéssemos repetindo a lógica de Procusto. Em vez de adaptar a cama, em vez de aperfeiçoar o direito do trabalho para abarcar as novas realidades, alguns preferem, ou pelo menos parecem, dispostos a fustigar o trabalhador, cortando-lhe as proteções, enfraquecendo os instrumentos de tutela e limitando o alcance do ramo do Poder Judiciário, criado, estruturado e especializado na aplicação do direito que rege suas relações. Fingir que pessoas humanas são PJs não é modernização, é deformação, como Procusto fazia com seus hóspedes. E a história nos ensina o que acontece com quem escolhe esse caminho. Procusto encontrou Teseu. O herói ateniense não lhe dirigiu discursos nem advertências, apenas o colocou em sua própria cama. E ali, sob o mesmo expediente com que tantas vezes violentou outros, conheceu seu fim. E ao retornarmos do campo simbólico para o terreno jurídico, é indispensável lembrar o papel da ADC 48, que ela desempenha no setor de transportes. A decisão do Supremo Tribunal Federal foi clara, integra o nosso sistema de precedentes. O tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei 11.442 de 2007 e confirmou que, havendo efetiva autonomia e observadas as balizas legais que disciplinam a atividade, a relação estabelecida com o transporte autônomo de carga, o TAC, possui natureza comercial e não trabalhista. E reconhecida essa natureza, a competência da justiça comum, sim. Essa compreensão está posta, é vinculante e deve ser respetada por todas as instâncias do Poder Judiciário. E reconhecer isso não diminui em absolutamente nada, a seriedade de nossas preocupações anteriormente afirmadas. Pois a própria DC 48 não transformou qualquer profissional que atua no transporte rodoviário de carga em autônomo. A decisão não criou uma blindagem automática para os contratos desse setor. Não converteu qualquer caminhão em certificado de autonomia. Não afastou, em hipótese alguma, o exame da realidade. Porque há um limite que nem a lei, nem o precedente, nem a vontade contratual podem ultrapassar. O limite da própria verdade. E o Supremo jamais disse que basta escrever TAC no papel para que a relação seja autônoma. Jamais. A autonomia não se declara, a autonomia se constata. E quando a verdade revela vínculo de emprego, não há contrato que possa desfigurá-la. O que existe aí não é TAC. O que existe é fraude. E fraude, por definição, não se legitima, não se consolida e não se protege. Seja sob a forma de contrato, de inovação ou de pretenso avanço econômico. Essa constatação também nos aponta o caminho para o futuro. Sabemos que a quarta revolução industrial, com o teletrabalho, com a automação, com a inteligência artificial e até o gig economy, está reconfigurando profundamente o modo de produzir e de trabalhar. Novas formas contratuais, plataformas digitais, formas até então inusitadas de controle e remuneração, mas a despeito disso, as perguntas fundamentais permanecem as mesmas. Quem precisa de proteção? Quem controla o trabalho? Quem se beneficia de sua execução? Quem assume os riscos da atividade econômica? Essas são as perguntas que o Judiciário continua a fazer para identificar quem tem os direitos trabalhistas e quem deve respeitá-los. Nos próximos dias, o Supremo Tribunal Federal julgará o tema 291 sobre o vínculo de emprego em plataformas digitais, a chamada uberização. Também analisará em breve o tema 389, muito em pauta, sobre o quê? Sobre a fraude consubstanciada na contratação de pessoas, de empregados, por meio de pessoas jurídicas, chamada pejotização.
Eu confio que o Supremo Tribunal Federal, como guardião da Constituição que é, não deixará os direitos fundamentais do trabalhador perecerem no passado, assegurando a aplicação do artigo 7º da Constituição também aos trabalhadores do nosso tempo. A propósito, indago aos senhores, independentemente do que decida o Supremo Tribunal Federal, quando o juiz se deparar com uma fraude, o que ele deve fazer com ela? Esconder na carroceria do caminhão, bem escondida debaixo da lona? Guardar no compartimento do estepe? Fraude não se esconde debaixo de lonas ou compartimentos isolados. A essência das relações de trabalho não se altera por mera declaração das partes, vontade do legislador ou do julgador. Elas simplesmente existem e mais cedo ou mais tarde a realidade se impõe. É por isso que, quando estivermos diante de um TAC verdadeiramente autônomo, nos termos da Lei 11.442 de 2007, a sociedade deve respeitar aquilo que o legislador previu e cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo. Trata-se de relação comercial, sim, de competência da justiça comum. É assim que se dá segurança jurídica ao setor, previsibilidade às empresas e respeito ao sistema constitucional de precedente. Mas, e sempre tem um mas do mesmo modo, também precisamos afirmar com igual clareza que, se a forma contratual tentar ocultar dependência ou subordinação, não estaremos diante de um TAC verdadeiro, e sim de fraude. E nesse contexto, precisamos considerar sempre de forma respeitosa, mas também de forma crítica, algumas afirmações que vêm sendo feitas sobre o tema. Nos últimos meses, após o julgamento da ADI 5322, que reconheceu a inconstitucionalidade de diversos dispositivos da Lei dos Motoristas, que é a Lei 13.103 de 2015, o representante jurídico de uma grande empresa do setor afirmou em uma entrevista que, para cumprir as regras relativas a intervalos de descanso semanal remunerado, as empresas teriam que ampliar suas frotas. Mas que, palavras dele, essa frota está indisponível, pois uma fila para comprar um caminhão hoje no Brasil gira em torno de 5 ou 6 meses. Fecho aspas. E disse ainda, muitas empresas teriam dificuldade para se adequar às mudanças, o que pode levá-las a dispensar empregados e que os motoristas que deixassem de trabalhar com vínculo de CLT comprariam seus caminhões para trabalhar de forma autônoma. Então vejam a contradição desse discurso. E aqui é preciso recordar o básico do básico. Para ser TAC, a própria lei exige que o profissional seja proprietário ou arrendatário de um caminhão. Se as empresas, com toda a sua capacidade financeira, acesso a crédito, escala operacional e estrutura logística, afirmam que não conseguem comprar caminhões, como poderia o trabalhador individual, recém-dispensado, adquirir um veículo cujo custo supera muitos anos de sua renda? É uma pergunta. Essa incoerência revela algo importante. Não estamos diante de um cenário em que a autonomia do TAC surge de uma escolha livre, racional e sustentável, mas sim diante de uma narrativa que, ao final, tentam transformar um trabalhador em possibilidade de adquirir caminhão em autônomo. E a autonomia que nasce da impossibilidade e da imposição não é autonomia, é assimetria. Empresas sólidas sabem da previsibilidade. Estabilidade e respeito às pessoas são formas de perenidade institucional. Respeitar direitos trabalhistas não é uma concessão. Não é uma concessão, é uma estratégia de sustentabilidade. E essa reflexão não é nova. Vejam só o que diz João Paulo II na encíclica Centésimos Anos, em 1º de maio de 1991, em homenagem a Hero Novaro, de 1º de maio de 1891. Ele advertiu com rara lucidez o seguinte, que o lucro é o indicador do bom funcionamento da empresa. Quando essas dá lucro, isso significa que os fatores produtivos foram adequadamente usados e as correlativas necessidades humanas devidamente satisfeitas. Mas ponderou, com a mesma força, o lucro não é o único indicador das condições da empresa. Pode acontecer que a contabilidade esteja em ordem e, simultaneamente, os homens, que constituem o patrimônio mais precioso da empresa, sejam humilhados e ofendidos na sua dignidade.
além de ser moralmente inadmissível, isso não pode se refletir futuramente de modo negativo na própria eficiência econômica da empresa. E depois concluiu de forma categórica. A ele, se refere ao lucro, é claro, a ele se deve associar a consideração de outros fatores humanos e morais que, a longo prazo, são igualmente essenciais para a vida da empresa. Fecho aspas. São palavras de 1991, mas que continuam extraordinariamente atuais. Nenhuma empresa quebra por cumprir a lei ou por respeitar os direitos dos seus empregados. O que fragiliza o mercado não é o cumprimento das regras, mas a concorrência desleal de quem escolhe ignorá-las. O empresário que cumpre suas obrigações trabalhistas passa a competir em desvantagem com aquela que mascara vínculos e comete fraudes. Isso distorce preços, corrói a ética empresarial, gera assimetrias artificiais e desorganiza o próprio setor produtivo. Nenhum segmento econômico prospera quando a irregularidade se transforma em vantagem competitiva. A lealdade às regras é, na verdade, o que permite que a competição seja justa, que o mérito tenha valor e que o sucesso decorra da eficiência real, não do descumprimento da lei. A economia é dinâmica, a tecnologia é dinâmica, a vida é dinâmica. O mundo do trabalho está mudando em ritmo que nenhuma lei, por melhor que seja, conseguirá acompanhar em todos os seus detalhes. Ainda não consolidamos no plano jurídico e institucional uma resposta definitiva para a uberização. Ainda estamos debatendo com toda a profundidade necessária os contornos da pejotização e o dinamismo da nossa sociedade atual já começa a nos apresentar fenômenos ainda mais desafiadores, como os chamados tuckers, os trabalhadores que realizam microtarefas digitais para treinar sistemas de inteligência artificial. Essas atividades são marcadas pela invisibilidade, pois podem ser feitas por qualquer pessoa em qualquer parte do globo terrestre. Esses trabalhadores recebem baixa remuneração e permanecem, melhor dizendo, completamente fora de qualquer regime protetivo estruturado. A despeito da sua nocividade, já é uma realidade também em nosso país. Há notícias de que plataformas de transporte estão incentivando que os motoristas de aplicativos realizem tais tarefas no intervalo entre uma viagem e outra. Ou seja, é o bico dentro do bico. É a precarização dentro da precarização. E eu reitero, não haverá lei que sozinha dê conta da complexidade, da diversidade e da velocidade dessas transformações. A legislação é indispensável, mas sua sedimentação exige tempo. O mundo digital, ao contrário, se reinventa a cada dia, a cada mês, e por isso, quando um detalhe legislativo não alcança a realidade, devemos nos apoiar no que há de mais sólido e permanente em nosso ordenamento. Os princípios, os valores e as garantias constitucionais. São eles que conferem estabilidade em meio a mudanças. São eles que dão unidade a um cenário fragmentado. São eles que permitem que a proteção ao trabalho não se perca diante da volatilidade econômica e tecnológica. E é nesse ponto que a Constituição de 88 revela sua enorme atualidade. Seu artigo 7º, tantas vezes lido como lista de direitos, é, na verdade, uma cláusula de civilização. Parafraseando o saudoso professor Amaury Mascaro Nascimento, que afirmava que o direito do trabalho é um instrumento de civilização. Sendo o artigo 7º a base constitucional do direito do trabalho, nada mais justo do que reconhecê-lo como uma cláusula de civilização. Ele não descreve apenas proteções concretas. Ele não delimita seu âmbito de aplicação em relações descritas em pormenores. Ele expressa uma visão de mundo, uma filosofia jurídica segundo a qual o trabalho humano, qualquer que seja a sua forma, possui valor próprio e que precisa ser protegido, no mínimo, com base nos direitos nele elencados. O artigo 7º não protege o empregado como figura formal, mas o trabalhador como sujeito de dignidade. Ele não tutela um modelo de contrato, mas uma condição humana. Ele não é um anexo de uma era industrial já ultrapassada.
é uma plataforma constitucional projetada para atravessar todas as transições tecnológicas. E por isso ele se aplica aos trabalhadores de ontem, aos de hoje e os de amanhã. Senhoras e senhores, poucos setores sentem de forma tão imediata os impactos das transformações econômicas quanto o transporte. Inovação, logística, digitalização e pressão competitiva convivem com margens estreitas, jornadas extenuantes e riscos reais de precarização. É justamente por isso que qualquer debate sério sobre pejotização precisa separar, com nitidez, a autonomia verdadeira da autonomia fictícia. O setor conhece ambas e sabe que a primeira fortalece a economia, enquanto a segunda a corrói. As perspectivas para o transporte não dependem de um discurso de modernização, mas da capacidade de reconhecer a realidade tal qual como ela é. Há táxis efetivamente autônomos, protegidos pela Lei 11.442 de 2007 e pela DC 48. Há vínculos trabalhistas disfarçados que nenhuma retórica de inovação pode legitimar. Se a economia muda, nós temos que acompanhar. Se os modelos se reinventam, nós estudamos. Se as formas se sofisticam, nós aprofundamos a análise. Mas se houver fraude, a resposta continuará sendo a mesma. Fraude não tem vez, não tem legitimidade e não tem abrigo no Estado Democrático de Direito. Quando as leis não alcançam o detalhe, aplicamos os princípios. Quando as formas tentam disfarçar a essência, aplicamos a primazia da realidade. Quando a lei não consegue acompanhar o desenvolvimento da sociedade, aplicamos a Constituição. É isso que garante que, mesmo em meio às mudanças mais vertiginosas, o trabalhador, qualquer trabalhador, continue sendo protegido em sua dignidade. O futuro do setor e das novas relações de trabalho exigirá maturidade para compreender que nenhuma lei acompanhará no detalhe a velocidade da economia digital. As relações de trabalho mudarão, as estradas mudarão, os modelos de negócio mudarão, mas a dignidade humana, fundamento do artigo 1º da Constituição e eixo do artigo 7º, essa não muda, essa não muda. E enquanto a sociedade se transforma, a justiça do trabalho seguirá fazendo o que sempre fez: proteger a verdade, garantir a segurança jurídica, equilibrar inovação com humanidade e afirmar sem hesitação que progresso só vale quando não deixa pessoas para trás. Por isso, finalizando, tenho repetido com convicção: a justiça do trabalho é indispensável. Indispensável, pois é experienciada nas relações de trabalho. Muito obrigado. Bom, chegamos ao final dos nossos painelistas com o brilhante discurso do Dr. Valdir. Antes da gente passar para a etapa final, que é a entrega aqui dos certificados, eu sei que a gente está com o horário um pouco adiantado. Fazer alguns comentários sobre o papel da Agência Nacional de Transportes nisso tudo. Como muitos conhecem, nós somos uma agência reguladora e aqui talvez nós estejamos diante do principal ou um dos principais dilemas da sociedade moderna, que é o equilíbrio entre as questões e os desafios que são impostos no nosso dia a dia. De um lado, eficiência econômica, logística, de outro, a dignidade do trabalho. E a agência ela atua em duas grandes dimensões, uma de infraestrutura. A gente tem cerca de 16 mil quilômetros distribuídos em 31 contratos de rodovias, o que significa 45 bilhões contratualizados de investimento nos próximos 2 anos e uma carteira projetada de mais 220 bilhões até 2030, o que é bastante relevante considerando que o orçamento todo do Ministério dos Transportes anualmente é da ordem de 15 bilhões. Então a gente está falando de um aumento de capacidade de investimento numa agenda que é fundamental, que não é um fim em si mesmo, mas endereça desenvolvimento, que é o objetivo final de toda essa discussão. Como que a gente vence essa dicotomia entre desenvolvimento, crescimento econômico e aspectos ligados à realidade de proteção social. A agência ainda regula 30 mil quilômetros de ferrovias e tem no braço de operação o seu condão
de criar e fiscalizar normas para transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. Em 2024 foram 105 milhões de passageiros movimentados nessa seara, o que é metade da nossa população e praticamente toda a nossa população economicamente ativa. Isso é muito relevante. Em transporte rodoviário de cargas, que é o assunto aqui, no nosso Registro Nacional dos Transportadores Rodoviários de Cargas, a gente tem 3 milhões de registros de veículos, cerca de 1 milhão de transportadores registrados. E o que a gente faz não é versar sobre direitos trabalhistas, relações comerciais ou jurídicas. Quando é enquadrado dentro de uma relação comercial, a agência fiscaliza a conformidade com as normas, pautada basicamente em 3 princípios: se está sendo respeitada a política do piso mínimo do frete, se o vale pedágio obrigatório, visto que esse custo é uma obrigação do embarcador, está presente nessa relação contratual, se há regularidade com o registro que eu comentei há pouco, o RNTRC, e se os seguros obrigatórios estão em dia. Quando a relação não é uma relação de TAC, é um outro tipo de relação, uma relação trabalhista configurado um vínculo seletista, a agência não tem enforcement regulatório para colocar obrigações, dado que existem outros instrumentos para isso. Mas numa perspectiva mais moderna da regulação, que talvez seja o próprio desafio, e aqui gostei muito da história que o senhor contou, excelentíssimo desembargador Valdir, sobre proscruto, que a gente não quer aqui criar um objeto, na verdade, adaptar as pessoas, as relações aos objetos postos, mas sim criar incentivos para que essa adaptação aconteça de maneira orgânica. Isso está previsto nos manuais da OCDE, uma melhor prática regulatória, uma regulação Smart Regulation, uma regulação responsiva. E o que a gente tem endereçado no mundo que clama por sustentabilidade na sua perspectiva não só ambiental, mas de responsabilidade social e de governança. A gente, por meio de incentivos, está agora desenvolvendo uma norma que vai observar, por meio do CAGED, o turnover, ou seja, a rotatividade de funcionários e a proporção de mulheres na folha da empresa, criando incentivos reputacionais para quem tem bons índices nesse sentido e para quem tem programas de qualidade e segurança no trabalho, para que essas empresas possam ser bem declaradas e comunicadas no nosso registro, e, portanto, tenham vantagem nas suas contratações e que a gente possa, por meio desse balanço, desse equilíbrio, que é o próprio desafio, como eu comentava há pouco, da contemporaneidade, da vida moderna, criar uma lógica que permita boas operações eficientes e o legítimo lucro, mas sem que isso aconteça em detrimento das boas relações de trabalho e, no fim do dia, da dignidade da pessoa humana, o que, na nossa visão, é o que vai endereçar o nosso tão sonhado, buscado desenvolvimento econômico e a prosperidade do país. Então não poderia deixar de encerrar aqui essa discussão tão profícua, onde a gente aprendeu tanto, sem posicionar o que a agência entende, como ela se situa nesse contexto. Acho que o Brasil tem aí um grande desafio pela frente e a gente vai transformar isso em uma oportunidade, se Deus quiser.